Lucas 12, 49 até 56. É uma perícope relativamente curta e podemos, nesse sentido, aprofundar um pouquinho algumas questões da gramática grega, alguma pequena revisão. É um texto interessante, especialmente vindo depois da perícope anterior, em Lucas. Tínhamos um Jesus falando mais sobre não se preocupar, de não querer antecipar as coisas e assim por diante. Aqui temos uma fala de Jesus que é um tanto quanto diferente. Mas deixamos isso mais para o final, vamos ver o texto inicialmente. Versículo 49. Pir elton balein epitengen, kai titelo ede anefte. Um versículo breve. Jesus disse que veio, e o pregador poderia exatamente tomar essa primeira palavra. No grego é a segunda. Vim. Jesus veio. Ele disse que não veio para isso ou para aquilo, e ele veio para outras coisas. Não vim chamar justos, mas pecadores. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aqui ele diz, eu vim pir balein. Literalmente o grego diz, fogo vim lançar sobre a terra. E segue o texto, kai ti telo. Esse ti é, na verdade, um pronome interrogativo à primeira vista. E o que? Mas, na verdade, aqui é uma forma de exclamação. É um hebraísmo, o ma hebraico. Por isso nós traduzimos, e como quero ou gostaria que. Outra coisa estranha, aqui temos um ei no grego, que é igual a um hoti, traduzido por quê. Esse é um uso clássico. Então temos um hebraísmo e logo em seguida um uso clássico desse ei, que normalmente é se, mas aqui a gente traduz por quê, por um quê. E como gostaria que ede, que já estivesse aceso, anapto. Esse é um verbo raro, ele acontece aqui ou aparece aqui e no texto de Tiago 3:5, portanto um dislegomenon no Novo Testamento. O versículo 50, baptisma de echio baptistenai kai pos sin echio mai heus hotu teleste. Interessante, depois do fogo, o batismo. É interessante essa justa posição. O batismo é com água. Então, a referência ao fogo, por assim dizer, chama uma referência a uma água, a um baptisma. E Jesus diz, um batismo tenho com o qual ser batizado. O uso do de, que é a segunda palavra desse versículo, mostra que essa fala está conectada com a fala anterior, do versículo 49. Então, Jesus fala de um batismo com o qual ele precisa ser batizado. Esses dois versículos, 49 e 50, são exclusivos de Lucas nessa formulação, mas existe, especialmente em relação aos 50, um paralelismo em Marcos 10, 38. Aliás, são muitas as referências cruzadas listadas aqui no Nestle Aland. E Jesus, então, tem o desejo também de que esse batismo seja completado, se realize. E como sin echomai. Esse sin echomai é uma forma passiva no sentido de angustiar-se. E como estou angustiado? Heus hotu. Heus hotu é uma conjunção. As duas palavras juntas são uma conjunção que significa até que. E como estou angustiado até que se cumpra ou até que se complete.
Existe um uso na Septuaginta, mais especificamente em Isaías 21:4, em que é significativo para esse uso de batizar aqui por parte de Jesus. Ali em Isaías 21:4 diz: Reanomia me baptizei. A iniquidade me batiza, no sentido de ela me inunda, ela me afoga, por assim dizer, ela vem sobre mim, é como uma enxurrada que vem sobre a pessoa. Então, nesse caso aqui, Jesus evidentemente está falando do seu batismo, que é a sua cruz, lá adiante. E isso é interessante, conectar o batismo de Jesus, ao qual ele se refere metaforicamente na cruz, com o batismo cristão de modo geral. Então, Jesus tem esse anseio para que esse batismo se cumpra. Primeiro, ele nos assusta, e de fato nos assusta. Ele veio para trazer ou lançar fogo sobre a terra. E agora a gente poderia dizer, o batismo de Jesus, a água que ele traz, apaga esse fogo e nos livra desse fogo. O versículo 51 conecta de novo com o versículo 49. Dokeite hoti eirenen paragenomen dunai entege, uhi lego himin, al e diamerismon. Vocês pensam que paz vim dar na terra? E a resposta é dada por Jesus, uhi, é um não bem enfático. Não, de maneira nenhuma, digo a vocês. Mas, pelo contrário, diamerismon, divisão. É interessante, e de novo o Nestle Aland já aponta para isso, Lucas 2,14, conectar isso com o Natal. Veio trazer paz, e aqui ele diz, não vim dar paz. E depois, Lucas 2,34, Jesus como um sinal de contradição. Ele veio para trazer divisão. Tem uma música de Vitor Ramil, Vento Negro, em que ele diz assim, mais para o final, não creio em paz sem divisão, de tanto amor que eu espalhei, em cada céu, em cada chão, minha alma lá deixei. Não creio em paz sem divisão. A tendência é ver a religião como promotora da paz. Os falsos profetas do Antigo Testamento já diziam, não, tudo vai sempre acabar bem. E os verdadeiros profetas de Deus diziam, não, não será tão fácil assim. E eles anunciavam dias difíceis. Por isso o texto de Jeremias 23 é o texto que faz uma rima temática com esse evangelho de hoje. Versículo 52. Eson taigar apotunyn pente enheni oiko diamemerismenoi, 3 epidizin kai dio epitrizin. Estarão, esontai é o futuro do verbo ser, o estar, estarão, pois, apotunin. Essa é uma frase típica de Lucas. De um total de 8 vezes no Novo Testamento, ela aparece 5 vezes em Lucas. Então haverá, a partir de agora, 5 enheni, em uma só, em uma mesma casa, diamemerismenoi. Termo difícil de pronunciar, mas ele tem a reduplicação, me. Aquela reduplicação mostra claramente que se trata de um perfeito, e esse perfeito tem uma partícula no final, um morfema que mostra que é passivo, aquele men. Então é o mesmo verbo diamerizo. No sentido ativo, ele é dividir, como, por exemplo, fazer uma divisão das vestes. Lá em Lucas 23, quando fazem a divisão das roupas de Jesus, esse é o verbo usado. Mas no sentido passivo, ele significa estar dividido. Então, numa mesma casa estarão 5 divididos. E serão, então, 3 epidizin,
3 contra 2 e 2 contra 3. Versículo 53. Dia memeristezontai pater epi huio, kai huios epi patri. Meter epi ten tegatera, kai tigater epi ten metera. Pentera epi ten nymphen autes, kai nymphe epi ten penteran. Há várias palavras aqui em itálico indicando que se trata de uma citação ou uma alusão a um texto do Antigo Testamento, mais especificamente Miqueias 7:6. Então agora, de forma bem plástica, Jesus fala de quem estará dividido contra quem. Dia memeristesontai. Então, o sontai, aquele sigma, indica que é futuro, e o te, diamemeristezontai, esse é um morfema apassivador, dizendo que se trata de um passivo. Então, estarão divididos pai contra filho e filho contra pai. Mãe contra a filha e a filha contra a mãe. Penterá é a sogra, epiten nymphen. Nymphe pode ser noiva, mas aqui tem o sentido de nora. E da mesma forma, o penteros é o sogro e o nymphios pode ser o genro, embora o genro não seja citado nesse texto. Fala da sogra e da nora e da sogra. Não fala do genro e da sogra, que poderia ser um conflito bem potencial, bem clássico, né? O genro que não se dá com a sua sogra. Essa divisão, interessante, é uma família dividida. Mas o Novo Testamento apresenta famílias divididas, não são sempre famílias bem arredondadas, famílias cristãs, todos cristãos. Ah, sim, nós temos a casa, o oikos, a casa bem constituída. Lá nas cartas de Paulo você tem o marido, a mulher, os filhos, os escravos ou os servos, enfim, há um monte de gente, todos na mesma casa, como que uma casa cristã, mas existe também aquela mulher lá em 1 de Pedro, cujo homem não é crente. E Paulo fala dessa mesma situação em 1 Coríntios 7, ou seja, uma família dividida. Essa também era a realidade da igreja cristã nos primeiros tempos, como é hoje. Alguns são da igreja, 2 são e 3 não são. Então essa situação, é disso que Jesus fala quando ele fala de trazer divisão. Esses termos para parentesco por casamento, se alguém quiser ver todos eles relacionados, tem que ver o dicionário do Lounaida, que agrupa os termos que tratam, os significados que tratam de parentesco por casamento. Lounaida, o domínio de número 10. A sequência do texto 54 a 56 é opcional, mas é significativo. Como é bom ler sempre mais texto bíblico na igreja, por que não ler 54 a 56? E é uma perícope relacionada com a que vem antes. Então vamos ao 54. Elegende kai tois ochlois. Hotan idete ten nefelen anatelusan epidismon, eiteos legete hote ombros erchetai, kai ginetai hutos. Agora Jesus fala de todos os meteorologistas amadores. Tem aqueles que sabem, através de uma dor no corpo, uma fratura ou coisa assim, que vai chover daqui a 3 dias. E aí eu me lembro de outra música gauchesca, essa do Daniel Torres, Vento Norte. Vai chover daqui 3 dias, previsão que ninguém erra, pois chegou o vento norte ribojando ao pé da serra. Sopra forte, vento norte, antes que essa chuva caia. Quero ver a chinoquinha segurando a sua saia. Então todo mundo sabe que se soprar o vento norte, daqui a pouco, 1, 2, 3 dias depois, chove.
E Jesus então diz, vocês conseguem identificar ou ler os sinais do tempo, mas esse tempo crítico em que estamos vivendo, esse vocês não conseguem ler. Ou seja, que é um tempo de tomar postura, é um tempo de tomar decisão. Jesus é sinal de contradição. No momento que você o encontra, você não pode ficar neutro ou fazer de conta, não, ele nunca esteve aqui, não. Encontrou Jesus, você não é mais neutro nem inocente diante dele. Então Jesus diz, quando vocês veem uma nuvem subindo no poente, seria mais ou menos em Israel, olhando na direção do mar Mediterrâneo, é o lado de onde vem a chuva, logo vocês dizem ombros, este é um rápax, ombros é um temporal, parece até uma palavra onomatopeica, ombros, parece a gente ouvir um trovão no meio disso, é uma tromba d'água. E acontece assim, diz Jesus. Ele usa mais um exemplo. 55. Kai hotan noton pneonta legete hoti causon estai kai ginetai. E quando o noton é propriamente o sul, é o termo usado na Septuaginta para descrever ou traduzir Negev. Negev é sul, mas designa o deserto. Então, quando o vento sopra do sul, o vento quente que sopra do deserto, quando ele está soprando, vocês dizem que causon estai. De novo, estamos no hemisfério norte, a perspectiva é diferente. A tradução bíblica não pode alterar isso, porque foi escrito assim. Mas ao menos na parte onde eu me encontro aqui no sul do Brasil, para chover você precisa de um vento norte. Ou quando o vento sopra do norte, todo mundo diz, vem a chuva. No hemisfério norte, evidentemente, está invertido. O vento norte sopra do sul e o vento frio vem do polo norte. Então Jesus diz, quando esse vento sopra, todo mundo diz, causon estai. Vai ter um calorão, vai ter uma onda de calor. E acontece. E agora Jesus diz, hipocritai, isso é versículo 56. To prosopontes ges kaituranu oida ti dokimadzen. Ton kairon de tutun pos uk oida ti dokimadzen. Hipócritas, a aparência, o rosto, por assim dizer, da terra e do céu, vocês conseguem dokimadzen, vocês conseguem julgar, avaliar. O kairos de tuton, ton kairon de tuton, este kairos, este tempo, o tempo da oportunidade, como é que vocês não conseguem discerni-lo? Ou seja, vocês são tão espertos nas coisas temporais, como é que vocês não conseguem ver o que está acontecendo no campo espiritual? Então esse é o texto. Nós temos aqui Jesus ensinando. Eu gosto de dizer, esse é o lado B. Antigamente se falava de um disco que tinha o lado A e o lado B. O lado B ninguém nunca escutava. Normalmente era aquela música que não era boa. Aqui temos o lado B de Jesus, aquele lado que a gente não espera, em que Jesus nos desconstrói a nossa ideia de que ele veio trazer paz, sossego, ele veio ajustar as coisas, ele veio criar um mundo melhor, promover reconciliação. Tudo isso também é verdade, mas aqui ele fala de uma forma diferente. Na perícope anterior ele falou, não se preocupem, esse é mais um Jesus no modelo de um filósofo cínico, que é mais ou menos o Jesus que foi recriado pelo Jesus Seminar. É Jesus que está despreocupado com a vida, mais ou menos assim num estilo hippie. Aqui temos o Jesus lado B, aquele que pouca gente quer ver. O Jesus que chega e diz, hipócritas, este é o Jesus. As pessoas sempre perguntam assim, o que Jesus faria ou como Jesus receberia as pessoas? Tem os dois lados. Ele tanto trata conosco com a lei, como ele nos trata carinhosamente com o seu evangelho. Então, a pergunta é, o Jesus bonachão ou um Jesus que é sinal de contradição?
Então esse é o texto. Os demais textos são o Salmo 119, onde já aparece a hostilidade que vai marcar a vida do Messias, que podemos ouvir falando no Salmo 119, e que acompanha também o fiel, aquele que tem prazer na lei do Senhor, na sua revelação, mas que sofre oposição por causa disso. E o texto de Hebreus também se encaixa muito bem, porque ele nos coloca o desafio de seguir a caminhada. E aí nos apresenta os heróis da fé, aqueles para os quais nós podemos olhar, porque eles tiveram apenas a promessa de Deus e a ela se apegaram e continuaram firmes, apesar dos conflitos pelos quais eles também passaram. Então é um cardápio muito interessante, mas tudo começa com o texto do Evangelho do dia.